seguimos juntos com o seu Balanço Geral Manhã, aqui na tela da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, agradecendo sempre a sua audiência. Você que acordou, tá aí de preguicinha, se preparando, criando coragem para começar a sexta-feira. Coragem, viu, meu povo? Levanta da cama, dá aquele rosto, lavada no rosto com água gelada, que hoje é sexta-feira, ainda tem muito trabalho por aqui. E agora nós vamos falar sobre saúde, viu? Vamos falar sobre o procedimento cirúrgico que impede o homem de ter filhos. A cirurgia de vasectomia interrompe a circulação dos espermatozoides produzidos pelos testículos e conduzidos para os canais que desembocam na uretra, impedindo a gravidez. Assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. A cirurgia de vasectomia demora aproximadamente 20 ou 30 minutos, a anestesia é local e o homem não precisa ficar internado. Ao vivo eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o médico urologista, o Dr. Diogo Smith. Ele já está à sua disposição para você que quer interagir, quer fazer perguntas e tirar as suas dúvidas sobre vasectomia. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Tamires. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a TV Atalaia e o Decos Day Hospital pelo convite. A gente quem agradece a sua presença aqui, a presença de toda a equipe da assessoria do Hospital Decos aqui com a gente nos bastidores. Muito obrigada por essa parceria e vamos às primeiras perguntas que chegam. Lembrando que você pode interagir, mandar a sua pergunta também pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. O Roger dos Santos está ligadinho com a gente em Aracaju e ele fala assim: a vasectomia provoca perda do desempenho sexual ou perda da masculinidade do homem? Roger, excelente pergunta, que é a sua. É importante a gente enfatizar que a vasectomia, ela basicamente interrompe, é como se a gente cortasse uma estrada por onde passam os espermatozoides, né? E assim, cortando essa estradinha por onde passam os espermatozoides, esse espermatozoide não vai se juntar ao sêmen, que é aquele líquido eliminado durante o ato sexual, né? Então, dessa forma, a parceira não vai engravidar. Mas a vasectomia não muda nada em relação à masculinidade, em relação à potência sexual, em relação ao volume do ejaculado, nada disso é afetado. Então, assim, pode ficar despreocupado que a masculinidade, a ereção, o prazer, vai ficar tudo igual, não vai mudar nada em relação a isso. Há um receio, né, da população masculina em relação a isso, né? Então, podem ficar aliviados, homens, que não afetem nada. Vamos a mais perguntas aqui no quadro Fala Doutor. Lúcio Dias está ligadinho no sul de Sergipe, em Boquim. Bom dia, população boquinhense. Pode ocorrer dor crônica após a vasectomia, doutor? Então, Lúcio, essa é uma questão também bem frequente no consultório, tá? É uma condição muito rara de acontecer, né? Que é um paciente sentir um certo desconforto no local da cirurgia, né? Mas assim, essa cirurgia é tão minimamente invasiva, né? Que a gente faz um cortezinho menor do que 5 milímetros. E é um cortezinho único naquela linhazinha que divide um testículo do outro, que a gente chama de ráfia escrotal, tá? Então, como é um procedimento muito rápido, com uma incisão muito pequena, né? Assim, a chance de dor crônica no pós-operatório tem sido cada vez menor. Pode acontecer, mas é uma coisa muito rara de se acontecer. Pode acontecer, mas é raro, né? É raro. Tem mais participações aqui no telão do Balanço Geral, do Fala Doutor. Marcos da Purificação ligadinho também com a gente aqui na capital. É possível verificar se a vasectomia está funcionando e o procedimento pode parar de funcionar depois de algum tempo? Há esse risco, doutor? É uma preocupação frequente, né, do nosso público masculino que nos procura. Existe a possibilidade de reversão espontânea da vasectomia, como se aquele canalzinho que foi seccionado, ele se reintegrasse, né? Mas assim, estatisticamente isso acontece em um caso em cada 2.000 vasectomias feitas. Pode acontecer, porém é um evento muito raro, né? Assim, existem técnicas que minimizam a chance disso acontecer, né? A gente geralmente secciona, tira um pedacinho do ducto deferente, queima as pontinhas, inverte os cotos para que minimize a chance de recanalização. Na literatura se fala em um caso a cada 2.000 procedimentos realizados. Vamos repetir esse dado? Quantos procedimentos realizados? A cada 2.000 procedimentos realizados existe a possibilidade de recanalização espontânea em um caso, né? Então, assim, é raríssimo acontecer. E, a depender da técnica, algumas técnicas têm uma tendência menor ainda do que isso, né, de se então reverter é raro espontaneamente. mesmo, bastante raro. É um procedimento muito seguro. Mais participações aqui no telão do seu Fala Doutor. Luiz Oliveira ligadinho em São Cristóvão. Alô, população são cristovense ligadinho no Balanço Geral Manhã. A vasectomia pode ser revertida, por exemplo, se esse homem se arrepender, repensar na possibilidade de querer ter um outro filho, em um outro relacionamento, é possível reverter? Sim, a vasectomia é passível de reversão, né?
Lembrar que quanto mais tempo o paciente foi submetido a essa vasectomia, menor a probabilidade de reversão, né? Mas eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, eu digo, a vasectomia é um excelente procedimento, um meio contraceptivo, né? Porém, esteja certo de que você está decidido realmente a não ter mais filhos, né? Porque apesar de a vasectomia ser passível de reversão, não é 100% de garantia em que esse homem poderá ter filho de forma espontânea novamente, né? Quanto mais tempo, por exemplo, depois de 10 anos de vasectomia, essa chance cai para menos de 30%, né, de chance de reversão. Se ele fez há menos de 5 anos, essa chance vai para cima de 80%. Então, sim, é um procedimento passível de reversão, só que a gente diz aos pacientes que se pensa no futuro em reverter, é melhor que não faça, né? Porque não é 100% a chance de que isso vai ser possível. Entendi. Tem mais participações aqui, lembrando que você pode interagir pelo WhatsApp do Balanço Geral, 996-520105. Magno da Silva está ligado com a gente em Lagarto e ele fala assim, é necessário outro método anticoncepcional após a vasectomia? Então, nos primeiros 60 dias após a realização do procedimento, a gente orienta os pacientes que eles evitem ter relação sexual sem proteção, né? Por quê? Eu costumo dizer que aqueles espermatozoides que já passaram pela estrada, eles passam a ser eliminados gradualmente nesse período, né? Os que não passaram mais o que não passa mais pela estrada, a gente observa que ele não vai passar mais, né? Então, a gente pede que o paciente, após 60 dias, fazer um espermograma de controle ou 25 ejaculações após a realização do procedimento. Ou seja, fez a vasectomia, aguarda 60 dias ou 25 ejaculações, a gente faz um espermograma de controle, observou que não tem mais espermatozoides na amostra, a gente libera o paciente para ter relação sexual sem proteção. Então, isso tudo tem que ser acompanhado pelo médico urologista. Ó, o telespectador Wagner, ele está ligadinho. Wagner, conta para mim seu nome completo. Ele está ligadinho com a gente em Itabaiana, está interagindo aqui comigo. Ele fala assim, bom dia, Tamires, bom dia a todos do Balanço Geral. Eu estava pensando em fazer vasectomia, mas desisti porque o cirurgião me disse que o procedimento não é 100% eficaz. E aí, fazendo o procedimento, minha esposa corre o risco ou não de engravidar? É o Wagner dos Santos, em Itabaiana. Então, Wagner, para te deixar bem seguro, né? Assim, eu particularmente, assim, é norma, na verdade, que você não esteja liberado para ter relações sexuais com sua parceira com finalidades de concepção, né? Até 60 dias depois da realização do procedimento da vasectomia. Então, assim, procure seu urologista, faça o seu procedimento, fique tranquilo, né? E depois de 60 dias, como eu havia dito, ou 25 ejaculações após a realização do procedimento, antes de você ser liberado para ter relação sexual sem proteção, você faz um espermograma, a gente se certifica de que você não tem mais espermatozoides na amostra, e aí sim, com segurança, a gente te libera para ter relação sexual com sua parceira sem proteção e com chance praticamente zero, né, de que ela engravide. Então, realmente tem que ser acompanhado. Agora, o telespectador Willamis, ele está ligadinho com a gente em São Cristóvão. Willamis, fala para mim seu nome completo. Ele fala assim, bom dia, Tamires, bom dia a todos. Eu sou de São Cristóvão e eu quero saber o seguinte, eu preciso ter uma quantidade de filhos determinada para fazer esse procedimento ou não? Excelente pergunta, e a gente teve uma mudança na legislação recentemente a respeito disso, né? Hoje, assim, até recentemente, você precisava ter 25 anos ou 2 filhos, né, para que pudesse realizar o procedimento, e precisava do consentimento da parceira, né? Então, com a nova legislação, você precisa ter pelo menos 21 anos ou 2 filhos. Se você tiver 2 filhos, a idade mínima não é mais exigida, tá? E hoje a gente também não precisa mais da autorização da parceira para a realização do procedimento. Então, repetindo a informação, qual é o pré-requisito para você poder fazer o procedimento? O pré-requisito ter 21 anos, desculpe, pela nova legislação, 21 anos de idade ou 2 filhos, né? Caso se tenha 2 filhos com menos de 21 anos de idade, é passível a realização do procedimento pela lei, tá? E, como eu disse, antigamente a gente precisava que a parceira nos autorizasse para realizar o procedimento, hoje a gente não precisa mais disso. Entendi. O Willamis Alves de Almeida, aí interagindo com a gente, respondida então a sua dúvida, ligadinho com a gente em São Cristóvão. Agora vamos a mais perguntas aqui. Pedro Aragão, ligadinho com a gente em Maruim. É melhor o homem fazer a vasectomia ou o ideal a mulher fazer a laqueadura? Pedro, excelente pergunta, também muito frequente no consultório, e é infinitamente melhor que o parceiro faça a vasectomia. Por que é que eu digo isso? É um procedimento que dura menos de 10 minutos,
É um procedimento feito com anestesia local, sedação, você não vai ver nada, você não vai sentir nada. É um procedimento ambulatorial. Acabou o procedimento, você vai para casa na mesma hora, né? Diferente da parceira, que vai precisar fazer um corte na barriga ou um furinho na barriga, vai precisar ser submetida à anestesia geral, vai precisar às vezes ser entubada se for fazer por laparoscopia, ou aquela anestesia das costas se for fazer por via aberta. Então, assim, é muito mais prático, mais cômodo que o homem faça o procedimento de vasectomia do que a mulher que faça a laqueadura tubária. Uhum. Olha, e tem participação aqui das mulheres acompanhando esse assunto de hoje, e a telespectadora Michele Santana Pereira, ela está ligadinha com a gente em Nossa Senhora do Socorro, no Conjunto João Alves, um alô especial para a comunidade do Conjunto João Alves, e ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Eu estou gestante de 36 semanas e já é a minha 4ª gestação. Eu tenho direito a fazer laqueadura e, nesse caso, eu preciso da autorização do meu parceiro? Não, não precisa da autorização do seu parceiro, né? Em relação à realização da laqueadura, isso precisa ser discutido com o seu ginecologista, obstetra, né? Mas não, você não precisa da realização da autorização do seu parceiro para a realização do procedimento. Ela já pode ter acesso a essa laqueadura, já estando na 4ª gestação. Sim, sim. Independente da idade, doutor? Independente da idade. Independente da idade. Aí, resposta aí para a telespectadora. Vamos a mais perguntas. Antônio Góes, ligadinho com a gente em Laranjeiras. Tem uma idade mínima ou uma quantidade de filhos que determina quando o homem pode buscar a vasectomia? Essa foi uma pergunta feita agora há pouco, inclusive, pelo telespectador, mas a gente pode repetir Podemos sim. Essa informação é importantíssima. Então, assim, lembrando que a idade mínima é de 21 anos, né? Ou 2 filhos, né? Uma coisa ou outra. Agora, assim, eu sempre oriento os pacientes que, assim, quando são pacientes muito jovens, que evite fazer a vasectomia, porque, assim, a chance de arrependimento no futuro é grande. Obviamente que o médico não vai tomar essa decisão, né? E não cabe ao médico decidir, mas cabe ao médico orientar. Porque, assim, às vezes o paciente está num primeiro relacionamento, tem 20 anos de idade, né? Já tem 2 filhos, mas ninguém sabe do futuro. Pode entrar em um relacionamento futuro em que a parceira não tenha filhos e ainda queira, né? Então, a gente já falou que era um procedimento passível de reversão, né? Mas quando são pacientes muito jovens, aí cabe a nós médicos orientar, né? Não cabe decidir sobre ele fazer ou não, mas cabe a gente orientar. O telespectador Francisco Neto está ligadinho com a gente em Aracaju e ele fala assim: bom dia, muito bom dia, Balanço Geral. Onde podemos fazer essa cirurgia de forma gratuita aqui em Aracaju? Como é que está esse acesso a essa cirurgia e quais são os pré-requisitos para que o homem possa ter esse acesso gratuito? Então, existem os serviços públicos de saúde aqui no estado em que oferecem esse serviço, a exemplo do Hospital São José, Hospital Cirurgia, Hospital Universitário, em que você vai procurar uma unidade de saúde, manifestar o interesse em realizar o procedimento e dessa forma você vai ser direcionado para uma dessas unidades para que o médico que lá trabalha peça autorização para a realização do procedimento e assim que seja autorizado, vai entrar na fila para a realização da cirurgia. Tem mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Alex da Cruz, ligadinho com a gente na Barra dos Coqueiros. Após a vasectomia, um homem pode transmitir ou infectar-se com alguma doença sexualmente transmissível, incluindo HIV? Perfeita essa pergunta, parabéns pelo telespectador. Sim, pode. A gente costuma dizer que vasectomia não protege contra a doença sexualmente transmissível. O objetivo único da vasectomia, né, é não permitir que sua parceira engravide, né? Mas nenhuma doença sexualmente transmissível, né, é prevenida com a realização da vasectomia. Então, assim, pensando em proteção, né, para DST, o preservativo masculino, né, deve continuar sendo utilizado, né? Ou o preservativo feminino, algum outro método que seja eficaz contra as doenças sexualmente transmissíveis. Dr. Diogo Smith, a gente quer agradecer a sua presença, médico urologista do Hospital Decosa. Obrigada pela participação. Obrigado, Excelente dia. Tamires. Muito obrigado. Obrigada.